Durante a sessão da CPI do Distrito Federal, que investiga os fatos do dia 8 de janeiro, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto questionou duramente o ex-ministro General G. Dias, conhecido como General do Lula, sobre a omissão de seu ministério, que era responsável pela segurança do Palácio do Planalto, assim como sobre os vídeos que mostram o general no interior do palácio, interagindo alegremente com invasores. O deputado questionou declarações anteriores do general, como a alegação de que ele não estava em pleno controle das suas funções, porque não teria havido uma transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Roriz questionou por que o general não havia trocado a equipe se não confiava nas pessoas que haviam trabalhado no governo anterior e disse: o presidente Lula falava abertamente que iria fazer diversas mudanças quanto aos membros do governo Bolsonaro por não acreditar na índole deles. Como que não foram feitas as mudanças? Como que não teve tempo hábil se foram 2 meses? Pessoas apontadas como inimigas. Não é só minha opinião, é a opinião do presidente Lula, ele fala isso. O deputado questionou se tinha pessoas do antigo GSI que foram, como o senhor fala, corrompidas pela política. Não seria mais prudente ter tirado essas pessoas, removido essas pessoas de um ambiente de poder? Após G. Dias declarar que funcionários ligados ao general Heleno foram trocados no primeiro dia, o parlamentar questionou se isso indicaria que a responsabilidade pelo 8 de janeiro seria de G. Dias. Em seguida, G. Dias recusou-se a comentar um informe da ABIN, emitido com antecedência, no que concerne ao risco de manifestações violentas no 8 de janeiro, alegando que o documento estaria sob acesso restrito. Nesta atuada, o deputado distrital prosseguiu em seus questionamentos, manifestando estupefação com o fato do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula não saber do risco de invasões aos prédios dos 3 poderes, a despeito dos alertas emitidos pela ABIN e apesar de até as tias do WhatsApp terem tal informação, tendo em vista que haveria, segundo seus termos, anúncios escancarados em redes sociais. No que concerne às imagens vazadas pela CNN, Joaquim Roriz Neto questionou se o general G. Dias teria ficado chateado, haja vista as declarações de Lula quanto a ter se sentido traído. Dessa forma, após diversas evasivas de G. Dias, o parlamentar desabafou: fica difícil fazer as perguntas, pois o general não lembra de nada. O general G. Dias, conhecido como General do Lula, embora estivesse no cargo e no interior do Palácio do Planalto, interagindo com invasores no dia 8 de janeiro, não foi preso, nem teve sua casa invadida e bens apreendidos, como ocorreu com outras pessoas que foram acusadas de omissão. Já cidadãos comuns que se manifestavam ou apenas estavam presentes nos arredores do quartel de Brasília foram presos em massa, sendo que centenas permanecem presos até hoje. Outros foram soltos, mas estão sujeitos a supostas medidas cautelares que tolhem suas liberdades e seus patrimônios, sem direito de defesa, sem individualização de condutas e sem acesso ao devido processo legal. O desprezo a direitos fundamentais e a violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a Deus por este dia e agradecer a presença do general Gonçalves Dias por estar aqui contribuindo para as investigações. Eu fico muito feliz com a disposição do senhor. Eu vou direto para algumas das minhas perguntas, general. Infelizmente, eu não tenho o luxo do tempo ilimitado, igual o nosso presidente e o relator, e eu gostaria, se fosse possível, pedir para o senhor me ajudar, dando as respostas mais sucintas possíveis, porque algumas das minhas perguntas, inclusive, já foram até feitas por outros parlamentares. General, de acordo com a matéria do valor, o senhor alega que não tinha conhecimento da presença de homens da ABIN monitorando o acampamento na Praça dos Cristais. E o senhor afirma que isso se deve ao fato do general Heleno, que foi o seu antecessor, não ter feito a transição do cargo. Algumas pessoas já perguntaram aqui, eu gostaria que o senhor só reafirmasse para mim que não foi feito essa transição. Não foi feito? Repete para mim, por favor. O senhor fez duas perguntas. Qual que o senhor quer que eu responda? Eu gostaria de saber... Monitoramento ou... Eu gostaria de saber do senhor se não foi feito a transição do cargo do GSI. Não foi feito. Não foi feito. Qual das partes que o senhor considera que teve a má vontade para que não fosse feita essa transição? Porque alguma parte teve que ter má vontade. Se não é normal não ser feita uma transição. O senhor concorda? Não, eu não tenho conhecimento disso. Não é uma questão de ter ou não conhecimento. Para duas partes não fazerem uma transição, uma delas tem que ter má vontade. Se as duas têm boa vontade, a transição vai ser feita. Eu gostaria de saber do senhor, na sua opinião, qual parte teve a má vontade de não fazer essa transição? Não, eu não tenho conhecimento, deputado Roriz. Eu peço que o senhor me desculpe, mas eu não tenho conhecimento disso. Por minha parte, não houve. Pela sua parte, não houve? Não houve. Okay. Se eu fosse chamado lá, eu tinha feito transição. Okay. Em transição, verifica o seguinte, a transição ministro a ministro. Isso. Ministro. Ministro é parte política. Ótimo. É parte política de gestão do Ministério. A parte técnica de gestão do Ministério é secretário executivo. Tá, então da sua parte não teve má vontade. O senhor destacou que no momento da invasão do dia 8, apenas 30% dos cargos haviam sido trocados. Se os senhores não acreditavam na fidelidade, ou pelo menos na competência dos homens que serviam no governo Bolsonaro, isso foi falado várias vezes, já foi falado aqui, que foi uma campanha extremamente politizada, de desconfiança de uma parte da outra e vice-versa. Por qual motivo que essas pessoas foram mantidas? E se no governo federal não existe o famoso decretão de exoneração, por que não foi feito nessa quesito de uma equipe que era declaradamente apontada como inimiga? Por que não foi feito? Só foi 30% das pessoas trocadas.
Nós trocamos 35% do efetivo. Sim. Deputado, quando o senhor trabalha com as Forças Armadas, existe um período em que o militar, sargento e oficial ficam no Gabinete de Segurança Institucional. Sim. O sargento, ele pode ficar de 4 sendo estendido para 5 anos, e o oficial ele fica 3 anos sendo estendido para 4. Nesse processo natural, entra também nessas exonerações. General, desculpa te interromper, porque o meu tempo realmente é curto. Claro, por favor. O presidente Lula, ele falava abertamente que ia fazer várias mudanças e o mais rápido possível das pessoas que estavam no governo Bolsonaro por não acreditar na índole deles. Eu não consigo entender por que não foi feito. Saiu no Diário Oficial da União, dia 1º de novembro, a equipe de transição liderada pelo vice-presidente Alckmin. Como que não teve tempo hábil? Teve 2 meses inteiros para fazer essa transição de pessoas que eram apontadas como inimigas, pessoas que eram apontadas como suspeitas. Não eram pessoas que eram amistosas, pessoas que poderiam ter ou não ter competência. Vamos ver como que é o trabalho deles. É isso que eu não estou conseguindo entender. Eu queria muito deputado, que o senhor fizesse algum tipo de esclaração sobre isso. Sim, senhor deputado. O senhor vê o seguinte, a opinião do senhor, eu já disse aqui que... É uma opinião do presidente Lula também, ele falava. Deputado, Vossa Excelência perguntou, o depoente vai responder. Assim como ele não está interrompendo o senhor também não vai interrompê-lo. Obrigado, deputado. O senhor veja o seguinte, nas Forças Armadas, nós nos preocupamos com o cumprimento de missão. E eu estava ali trabalhando com cerca de 90% de militares das Forças Armadas. O senhor tem que acreditar na instituição e ir trocando parceladamente conforme a necessidade. E eu era o ministro, eu tinha autonomia para isso. Sim. O senhor acabou de falar então que o senhor precisa acreditar na instituição. E teve até uma outra parte que eu acredito que foi o relator Hermeto que fez essa pergunta. O senhor falou que antes de qualquer coisa o senhor acredita na instituição e que deposita uma certa confiança, mesmo que talvez o senhor esteve equivocado. Mas em uma outra pergunta, o senhor fez uma declaração um pouco contraditória, que você falou abertamente aqui que misturar o exército com a política cria justamente essa falta de equilíbrio, que é uma coisa que o senhor não recomenda. Se tinha de fato pessoas do antigo gabinete do GSI que foram, entre aspas, como o senhor falou, corrompidas pela movimentação e a inserção da política, não seria o mais prudente ter tirado essas pessoas? Não seria o mais prudente ter removido elas de um ambiente de decisões de poder? Deputado, quem estava diretamente ligado a um antigo ministro, eles foram transferidos. Eles foram exonerados no primeiro dia. Então a responsabilidade do dia 8 de janeiro foi totalmente por pessoas do GSI que estavam sobre a sua determinação, o seu comando e a sua confiança. É o senhor que está afirmando, deputado. Eu estou te perguntando. Não, eu não tenho conhecimento disso. Então não foram trocados todos do antigo. Ou é um ou é o outro, general. A cabeça do GSI, o staff do GSI, próximo ao ministro, foi trocado. Com exceção, logicamente, de alguns secretários. E o secretário executivo. Tudo bem. Eu vou para a próxima pergunta. Obrigado. De quem era a responsabilidade pelo monitoramento dos acampamentos, se era o GSI ou se era a Secretaria de Segurança Pública do DF? A responsabilidade de monitoramento não é do GSI. Não é do GSI? Não, senhor. Tudo bem. Eu acho que eles entregaram para o senhor aí, que eu tenho na minha mão aqui também, um boletim da situação dos acampamentos que teve em todo o país. E nesse documento, segundo me consta aqui, foi entregue ao senhor e consta nesse relatório que no dia 5 de janeiro foi identificado nas redes sociais mensagens de convocações, de organizações de caravanas, de várias cidades do Brasil todo, para poder vir para a capital federal com a finalidade de promover manifestações e fazer paralisação em massa. Na condição de ministro de Estado, chefe do GSI, o senhor recebeu esse informe apresentado ou qualquer outro tipo de informe que apresentasse essas informações? Deputado, eu não vou comentar esse documento porque ele está ainda carimbado com acesso restrito.
O senhor tinha informações antes do dia 8 de janeiro que ia ter movimentação para fazer atos de vandalismo e manifestações no DF? Deputado, eu não vou comentar esse documento porque ele está sob acesso restrito. Então esquece o documento. O senhor recebeu algum tipo de informação antes do dia 8 que falava da possibilidade de vandalismo e atos que aconteceram no dia 8? Chegou para você esse tipo de informação de algum modo? Eu troquei informações com o doutor Saulo Dabin sobre alguma coisa sobre isso. Mas se o senhor ler especificamente, há risco, não categoricamente que haveria isso. Agora, tudo é uma análise. Não se esqueça, deputado, que eu já falei aqui também, que isso é um compilado de alertas feito de mensagem de WhatsApp, de mensagem de aplicativo. O senhor julgou que não havia risco? O deputado, tudo tem que ser analisado. Eu especificamente, do que o senhor está perguntando, eu não tenho essa análise. Não tem essa análise. Mas no começo da oitiva, quando o senhor leu o discurso, o senhor falou que teve um pressentimento de risco na sua casa e foi para o Planalto. Esse pressentimento de risco ele surgiu somente no dia, mas não antes dos atos de vandalismo, não quando o senhor conversava com o diretor da ABIN, não houve essa sensação de risco, foi somente no dia, minutos antes das invasões, que houve essa sensação de risco. A análise de risco no dia 6, ela foi feita pela Coordenadoria Geral de Análise de Risco e foi, na realidade, estabelecido um padrão de procedimento de acordo com o plano de operações escudo Planalto. E foi aplicado a força naquela época com as informações que se tinha. As informações que tinham na internet, elas eram escancaradas, general. Até as tias de Zap, até as senhorazinhas que ficam na rua da avó da minha esposa lá em Taguatinga, estavam comentando que ia ter invasão, que ia ter movimentação. Como que todas essas pessoas sabiam, como que todas essas pessoas julgavam algo que iria acontecer 2, 3 dias antes, mas o ministro-chefe do GSI não tinha nenhum conhecimento? Como que isso acontece? O deputado, os procedimentos foram tomados. Agora, o procedimento, na realidade, o senhor tem que ver a análise conjunta de segurança da esplanada e da Praça dos Três Poderes, ela é centralizada na Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública, de acordo com o protocolo tático integrado, feito em 2017, é um conjunto de ações que vai propiciar de maneira coordenada que o senhor faça a segurança da Praça Três Poderes e Planalto. E, na realidade, deputado, o Planalto é um órgão, o senhor tem o STF, o senhor tem a Câmara também, entendeu? E no Planalto nós tomamos as medidas que deveriam ser tomadas. Eu vi as imagens das medidas que foram tomadas. Eu, inclusive, eu gostaria de agradecer o presidente por ter mostrado uma das fotos de dentro do Planalto. E na fala do senhor, o senhor falou que estava lá defendendo o Planalto. O senhor falou isso, estou defendendo o Planalto. E me desculpa, general, mas as imagens que eu vi parecia um mestre de obras, andando de forma descontraída, sem preocupações, fazendo análises extremamente calmas sobre os acontecimentos. E eu queria perguntar para o senhor sobre uma fala muito específica que o senhor fez. O senhor falou que abriu um processo contra o major, que foi até uma pergunta muito bem feita pelo nosso presidente, contra o major que estava distribuindo as águas. O senhor falou que distribuiu esse processo. Falou que abriu esse processo. É correta essa informação? Não está correto. A sindicância ela foi aberta para apurar os fatos que aconteceram e os responsáveis. O senhor falou que o senhor que fez a movimentação para abrir essa investigação. Não foi especificamente em cima desse fato. O major. A sindicância ela é extremamente ampla para apurar de uma maneira geral o que aconteceu, deputado. E quando que foi aberta essa sindicância, a data? Ela foi aberta no início, não sei especificamente a data, mas foi aberta no início do mês de janeiro. Foi logo após, então, o ato do dia 8? Eu não me lembro a data, mas o processo de investigação começou logo no dia seguinte, o dia 8. Uma pergunta mais pessoal, general. Quando as imagens que incluíam o senhor dentro do Planalto foram vazadas, eu acredito que pela CNN, o senhor ficou chateado?
Por que ficaria, deputado? Eu estou te perguntando, o senhor ficou? Deputado, aquelas imagens constavam do grupo de imagens que estava gravado. Não, então o senhor não ficou chateado? Não, eu estava cumprindo a minha missão. Sim, o senhor não ficou chateado. O Lula ficou. O Lula ficou chateado. Inclusive, ele fez uma declaração falando que ficou extremamente chateado e, inclusive, se sentiu traído quando ele viu aquelas imagens. O senhor pode opinar em relação à fala do presidente? O senhor tem que perguntar para ele, deputado. Teria que perguntar para ele, né? Sim, Porque o senhor tem uma amizade tão próxima com ele, eu pensei que seria mais fácil o senhor perguntar. Ah, obrigado, deputado. Eu vou passar para a minha próxima pergunta. O presidente da República, então, ele não tinha ciência nenhuma das manifestações que iam ocorrer na data do 8 de janeiro. O senhor afirma que ele não tinha ciência? Não sei. Não consegue afirmar? Não. Na condição de responsável pela segurança pessoal do presidente da República, o senhor tinha acesso prévio à agenda do presidente? Segurança pessoal imediata do presidente da República é da Polícia Federal, na Secretaria Transitória criada ainda na transição. O senhor tinha acesso prévio à agenda do presidente? Não. Não tinha. O senhor participava de alguma forma do planejamento da agenda do presidente Lula? Não. Gabinete pessoal. O senhor não participava? Não. Tá. Eu queria chamar a atenção para um fato que eu acho, no mínimo, um pouco curioso, general. Eu queria compartilhar com o senhor. O presidente da República, nos 31 dias do mês de janeiro, ele só se ausentou do Distrito Federal em 2 ocasiões. Para fazer uma viagem breve para Roraima, para tratar de uma situação emergencial dos povos indígenas, e depois embarcou para a Argentina para fazer missões diplomáticas. A outra data que ele se ausentou foi na sexta-feira anterior aos dias ocorridos do dia 8 de janeiro. E de forma foi muita coincidência para mim, pelo menos, essa foi a única data em todos os meses agora do governo Lula que ele não registrou a finalidade da ausência dele aqui no DF. Eu queria perguntar para o senhor, você acha isso um procedimento normal ou o senhor acha que teve alguma relação com dados que foram recebidos por ele sobre possivelmente alertando o que iria acontecer aqui no dia 8 de janeiro? Deputado, eu não posso responder isso. Isso é uma pergunta que deve ser feita por Marcola, que é o chefe do gabinete pessoal. Mas como ex-ministro-chefe do GSI, o senhor não tem nenhuma opinião em relação a isso? Não, eu não tenho conhecimento e... O senhor não tem conhecimento de nada? Não, senhor. De nada, ótimo. Você não, deputado, por favor. Oi? Eu pediria a gentileza que mantivesse o pronome de tratamento correto. Eu tentei falar senhor, se eu não tiver falado... a palavra você. Eu peço desculpa. Muito obrigado. Peço desculpa, general. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. O não comparecimento do GSI, na sua opinião, isenta o GSI de qualquer tipo de responsabilidade em relação ao pai? Deputado, o senhor poderia ser mais claro, comparecimento onde? O não comparecimento da agenda que foi feita para discutir o pai, pelo GSI. Na opinião do senhor, isso isenta o GSI de qualquer responsabilidade por não ter se comparecido? É extremamente importante participar do planejamento na Secretaria de Segurança Pública. Eu concordo, é extremamente importante. A coronel Cíntia, que esteve na mesma cadeira que o senhor está sentado, falou que o GSI foi convidado e o GSI não participou. Se é extremamente importante, por que o GSI não participou? Porque o GSI não foi convidado. Então a coronel Cíntia está mentindo. O senhor tem que perguntar para ela, deputado. A gente vai perguntar, porque ou ela está mentindo ou o senhor está mentindo. Alguém está mentindo. Mentindo é uma palavra muito forte. Eu acho que o senhor deve perguntar a ela. É forte. Eu pensei muitas vezes antes de usar a palavra, porque ela é forte. Obrigado. Mas se uma pessoa fala que o GSI foi convidado e o outro fala que não foi, alguém tem que estar mentindo. Deputado, a Cíntia, quando foi questionada aqui no meu lugar, ela falou que faltou a Câmara dos Deputados e o GSI. Realmente o GSI faltou, Câmara dos Deputados não faltou. O senhor pode olhar no pai. Posso passar o pai aqui para o senhor, se o senhor quiser. Eu não estou perguntando se a Câmara faltou ou não, eu estou perguntando sobre o GSI, general. E eu estou respondendo Ótimo, o que o senhor perguntou, deputado. Em uma das falas do senhor, o ministro Flávio Dino, isso, palavras do senhor. O senhor disse que o ministro Flávio Dino te ligou e te chamou para poder ter uma conversa enquanto o senhor estava no Planalto e foi dirigido para lá. Foi isso? Sim. Sim.
Ele sabia, então, que o senhor estava dentro do palácio, no mínimo como testemunha ocular dos fatos. O senhor relatou para ele que o senhor estava dentro do palácio? Não, O senhor omitiu isso dele? não entendi. O senhor deixou de falar para ele que o senhor estava dentro do palácio quando foi ter a conversa com ele? Não, ele telefonou e me convidou para ir para o Palácio da Justiça. Eu fui, só isso. Isso, quando o senhor estava lá, o senhor não mencionou que estava dentro do palácio? Não, Por quê? Curioso. não me lembro. Ah, o senhor não se lembra? Não. Ah, tá. Fica muito difícil fazer as perguntas, porque o general não lembra de nada. Ele não... a última pergunta que eu queria fazer para o senhor... Deputado, só uma questão. Eu nunca interfiro nos... Mas tudo que foi perguntado aqui, o depoente está respondendo. Portanto, eu acho que a ironia aqui não é uma boa coisa. Presidente, eu não interrompi o deputado quando ele estava claramente falando sobre questões que eu possivelmente iria fazer. Então eu gostaria de também não ser interrompido, presidente. Eu estou me dirigindo ao general da forma mais honrosa possível e eu estou tentando fazer a minha linha de questionamento. Eu acho que eu não estou saindo da minha forma de conduta, então eu gostaria de terminar e falta muito pouco para eu poder finalizar as minhas perguntas. As últimas duas perguntas que eu tenho. Senhor general, saiu uma matéria do Correio Brasiliense em que o deputado Lindbergh Farias, que é o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, ele disse que houve uma quebra de confiança entre o senhor e o presidente Lula, porque o presidente ele tinha solicitado cópia do vídeo das câmeras de segurança do Palácio do Planalto e era uma oportunidade que o senhor teria informado que as imagens não existiam. Não sou eu que estou falando, é a matéria que saiu no Correio. O senhor confirma as informações declaradas pelo deputado Lindbergh? Não, eu não confirmo. Todas as cópias foram entregues ao presidente. As cópias estão até hoje de posse da SECOM. E o senhor pode pedir essas cópias para a SECOM e comprovar que a minha imagem estava lá. Outra questão que me deixou um pouco curioso, general, é o fato do senhor ter continuado no cargo após os atos do dia 8, como se nada tivesse acontecido. E foi só depois que as imagens foram vazadas e divulgadas e o presidente Lula externalizou uma insatisfação e ele mesmo falou que se sentiu traído, que o senhor pediu exoneração do cargo. Por que o senhor pediu exoneração do cargo somente depois que as imagens vazaram? Não pedi exoneração do cargo somente depois que as imagens vazaram. Isso foi uma atitude pessoal minha. Não gosto que na minha gestão tivesse o viés político. Então eu me senti em liberdade de tomar essa decisão, deputado. O senhor tomou essa decisão de deixar o cargo depois que ficou um fato público de que o senhor estava dentro do Planalto. Antes disso ninguém sabia, nem o ministro Flávio Dino sabia, de acordo com o senhor. Sim, senhor deputado. Eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade, porque não quero envolvimento político, envolvimento do meu nome nesta área. A minha função é estritamente técnica, deputado, não política. Eu sou apolítico e nunca me filiei a nenhum partido. E aliás, deputado, acrescentando aqui, eu tenho uma amizade pessoal pelo presidente Lula. Eu servi com ele 8 anos e eu aprendi muito com ele. É uma pessoa que está voltada muito para as pessoas mais necessitadas e, além disso, para mim, é um líder carismático. Muito obrigado pela sua opinião pessoal em relação ao presidente Lula, apesar de eu não ter pedido. General, a minha última pergunta, infelizmente, ela é muito longa e eu vejo que eu só tenho mais 1 minuto. Que bom. Mas eu gostaria de pedir uma gentileza ao senhor para os próximos parlamentares que vão fazer as suas perguntas para poder tentar contribuir para o que a população, não só do Distrito Federal, mas do Brasil todo, quer, a verdade. Eu gostaria que o senhor respondesse as perguntas em vez de simplesmente falar que não tem conhecimento, não sabe ou não pode opinar. Para o respeito a essa comissão parlamentar de inquérito e aos meus outros colegas deputados. Muito obrigado pela sua presença e eu encerro a minha fala. Muito obrigado, deputado.